Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho do Lar daqui da casa e eu estou aqui com vocês. Convido a todos para que peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e nos acompanhem para que nós possamos fazer uma breve leitura, uma reflexão de um trecho do Evangelho e para que nós possamos conversar sobre a importância do Evangelho no lar. Então eu convido a todos para que nós iniciemos com a nossa prece. Fechando os nossos olhos, respirando profundamente, nos acomodando confortavelmente, onde quer que estejamos. Nós começamos a nossa prece te agradecendo, Pai amado, pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade desta vida, de todos os aprendizados que ela nos concede. Te agradecemos por todos aqueles que conosco convivem, que chegam até nós para o nosso crescimento, todos juntos. E te pedimos, Pai, que sob a luz desse nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus, nós possamos abrir os nossos corações, o nosso entendimento, cada dia mais, às palavras do Evangelho e que ali elas façam morada, para que nós possamos vivenciá-las e sermos cada vez mais felizes. Que assim seja. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre a prática do Evangelho no lar. Assim se dá a prática do Evangelho no lar, né? Esse convite carinhoso que nós viemos sempre fazer ao início da prática, a manutenção dela, e aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, que possam, talvez, fazê-la com mais frequência, né? A prática do Evangelho no lar, ela é algo simples, né? É um momento de simplicidade, é um momento de comunhão com o nosso Mestre Jesus e com seus ensinamentos, e que começa assim, né? Nós nos reunimos, a gente tem a mesa como um significado de comunhão, mas ela pode ser feita em qualquer local, né, da nossa casa. Mas a gente faz um convite à família, podemos fazer fisicamente, né, sozinhos, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Começamos com uma prece, assim como nós fizemos aqui hoje, e abrimos ao acaso ou a leitura sequencial de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos a leitura, uma breve conversa, né, para que esse entendimento ele seja transmitido, para que esse entendimento venha aos nossos corações. O Evangelho ele sempre fala aos nossos corações, né? Então toda vez que a gente abre, ele é para a gente. Talvez em questões diferentes dentro da própria família, né? Porque se estamos todos reunidos ali, se temos mais pessoas conosco, com certeza esse Evangelho ele vai tocar o coração de todos ali. E as palavras elas são direcionadas, mas é importante que nós reflexionamos o que aquilo tem para mim. O nosso tema de hoje se encontra no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, que é o item 5 que fala do Espiritismo. E por que eu falei isso, né, a respeito de que o Evangelho ele fala aos nossos corações e que cada ensinamento que ali se encontra, quando a gente abre o Evangelho, quando a gente está fazendo essa leitura na sequência, ele é para nós. Porque o Espiritismo, e é o tema, é o título hoje do nosso texto, ele vem nos dizer que somos espíritos imortais e que temos muito a aprender, que temos muito a crescer e vem nos confortar. E o entendimento dessas palavras são extremamente importantes na nossa caminhada. Então eu vou começar lendo esse trecho
que diz o seguinte, é o item 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos. Até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, mas em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. No Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que o Espiritismo é a ciência do infinito. Pensemos que somos espíritos imortais. A gente já parou para pensar que um dia seremos Cristos? Que um dia seremos sim espíritos puros? Que seremos trabalhadores? Somos trabalhadores, né? Mas em plano maior, que seremos co-criadores em plano maior. E que essa jornada já começou há muito tempo e ela se estende ao infinito. E que o desenvolvimento das ciências, da filosofia, da religião, ele vem em auxílio. E é por isso que nesse trecho aqui, ele diz, né, que o Espiritismo ele vem nos mostrar que tudo aquilo que era milagre, que era algo fantástico, faz parte das leis da natureza. Mas que talvez nós ainda não consigamos compreender. E que ainda precisamos crescer com isso. Precisamos crescer e então compreender. O Espiritismo vem nos auxiliar a olhar o mundo por um novo ponto de vista. E isso é falado no próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa mudança de um novo ponto de vista que não vem em nenhum momento, como diz o título do capítulo, destruir a lei. Não vem em nenhum momento desdizer ou contrariar o que o Cristo disse. Ele vem como uma chave para nos mostrar e para nos trazer um entendimento que ainda vai crescer muito, com toda certeza, das suas palavras, do seu Evangelho. E o Evangelho no Lar, eu acho interessante a gente usar isso, porque quando a gente pensa, por exemplo, no Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar ele é um momento que a espiritualidade ela vem ao nosso encontro. Né? A gente se compromete com um horário específico e uma equipe ou os nossos familiares, aqueles amados do nosso coração, aqueles que convivem conosco para nos auxiliar, aqueles que precisam de auxílio, que estão convivendo conosco espiritualmente, fisicamente, né? No plano espiritual ou no plano físico. Esse é um momento de auxílio. E aí a gente pensa, nossa, mas então o Espiritismo criou o Evangelho no Lar. A prática do Evangelho no Lar, do Evangelho, né, ela começou com Jesus na casa de Simão Pedro, no momento em que eles se reuniam para ler as Escrituras, que hoje para nós, né, é o Antigo Testamento. E isso não é algo particular do Evangelho. Muitas culturas, muitas religiões têm esse hábito de parar, de calar do movimento, da parte externa e fazer a leitura, fazer reflexões. Por quê? Porque é um momento de conexão, um momento em que a gente se dedica para isso, que a gente tira esses minutos. Chegará o tempo em que viveremos em comunhão, viveremos em estado, né? Viveremos o Evangelho na sua íntegra. Porque o Evangelho nada mais é do que a exemplificação das leis, né, das leis de Deus que Jesus veio exemplificar.
Então, o Espiritismo já nos traz por aí um porquê, nos mostra, né, o porquê estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, por que é que eu tenho que parar para fazer o Evangelho no Lar, por que que é tão importante esse Evangelho, o que que acontece, por que que eu tenho que fluidificar, por que que a água é fluidificada quando eu faço o meu Evangelho e por que que ela é tão benéfica para toda a minha família. E a cada leitura do Evangelho, a cada Evangelho no Lar, esse entendimento vai crescendo. Muitas vezes a gente lê um trecho do Evangelho e pensa, nossa, eu não sei se entendi direito esse texto. Num outro momento, esse entendimento ele vem decorrente daquele momento em que eu estou vivendo. Isso vai crescendo em proporções que a cada leitura o entendimento ele cresce. A gente vai se familiarizando com os ensinamentos de Jesus, vão crescendo ao nosso entendimento, vão fazendo morada nos nossos corações e muitas vezes, como eu disse, dependendo do momento em que a gente está vivendo, a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que já foi repetido muitas e muitas vezes, talvez porque eu faço o Evangelho há muitos anos, e aquele ensinamento ele é novo, porque ele cria um novo entendimento. A espiritualidade nos auxilia porque talvez naquele momento nós estejamos prontos ou estejamos precisando do entendimento dentro daquele ponto de vista. Então, o ponto de vista, né, a mudança do ponto de vista que a doutrina espírita nos auxilia. E falando em doutrina, né, muitas vezes a gente acha a doutrina, a ciência do infinito, mas doutrina é algo que vai me castrar, que vai me dificultar. E a gente, falando em questão de ponto de vista e entendimento das palavras, doutrina significa conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, a doutrina espírita ela nos traz esse conjunto de ideias coerentes que unem ciência, filosofia e religião para nos auxiliar, para consolar os nossos corações, o nosso consolador prometido por Jesus. E eu finalizo, né, falando, terminando de ler, que ele diz assim, o Espiritismo, ele ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para o mundo, o que não foi dito senão sobre a forma alegórica. Lembremos das parábolas, né? O entendimento do contexto, de como aquelas pessoas viviam, do entendimento que era possível passar a elas naquele momento e para nós hoje também, né? Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Estamos vivendo esse momento, né, de regeneração do coração de cada um de nós, para que nós possamos juntos regenerar o planeta Terra. Então eu convido a todos para que nós possamos encerrar com a nossa prece, que nós possamos guardar as reflexões nos nossos corações, para que nós possamos absorver cada dia mais dessa doutrina, desse conjunto de ideias coerentes que chega até nós através dessa pleiade de espíritos, desses trabalhadores do Cristo, que permanecem, que continuam conosco, nos auxiliando, nos intuindo. Então nós finalizamos o nosso Evangelho no Lar com o nosso coração cheio de gratidão, te agradecendo, Mestre, por permanecer conosco, por nos auxiliar, por estar presente através do teu pensamento, todos os dias das nossas vidas, assim como prometeste. Te agradecemos, Pai amado, por essa tua lei de evolução, que nos permite caminhar e que nos permite, a cada dia mais, construir um pouco
dessa felicidade que nós tanto buscamos. Que assim seja.